O não pagamento do INSS por parte da empresa pode causar algumas implicações ao trabalhador. Sobre esse assunto, a gente conversa agora hoje no quadro Seu Direito com a advogada doutora Marcela Menezes. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Como vai? Boa noite, Roberta. O prazer é todo meu de estar falando desse assunto tão importante e que causa muitas dúvidas para a gente, né? E para o nosso telespectador. Isso aí, vamos lá então, doutora. É muito recorrente casos em que a empresa não efetue o pagamento do INSS? Então, Roberta, é muito recorrente essa situação do INSS não estar fazendo essa vistoria, na realidade, do próprio segurado não conseguir saber essa situação. Isso porque essa informação só vai vir à tona quando você fizer o pedido de algum benefício previdenciário, seja ele de aposentadoria ou até ao mesmo auxílio-doença, enfim. E aí essa informação acaba vindo à tona de que o seu empregador não está fazendo os recolhimentos necessários. E aí é importante ficar ligado nisso para não ter uma surpresa no futuro. Porque, na verdade, é exatamente essa palavra, né, doutora? É uma surpresa, é uma caixinha de surpresa. Quando, de repente, você se acidentou ou precisa de um auxílio-doença, vai acionar o INSS e descobre que você não está assegurado. É isso que acontece? Exatamente. Isso pega de surpresa porque é no momento que você mais precisa, quando a gente está falando de uma incapacidade, né? Agora, a gente leva uma surpresa muito maior quando você já trabalhou por uma vida inteira, reúne com todos os requisitos para se aposentar e descobre que alguma das pessoas para a qual você trabalhou não fez os recolhimentos necessários. E aí é que o bicho pega, né? E aí, o que a pessoa deve fazer? Então, teve essa amarga surpresa, essa caixinha de surpresa, descobriu que não está assegurado ou para aposentadoria ou para algum outro tipo de benefício. Como é que o trabalhador deve proceder? O INSS, geralmente, ele exige pelo menos uma prova documental acerca dessa relação de trabalho. Então, é importante que você guarde todos os documentos que são gerados no ambiente de trabalho, e aí quando eu falo todos, são todos mesmo. Até uma caderneta que foi assinada pelo seu empregador, um e-mail que foi trocado entre vocês, a própria carteira de trabalho, recibos de pagamento, todos os documentos, eles são importantes para poder fazer a comprovação desse período de trabalho, né? A carteira de trabalho, ela tem uma presunção de veracidade, então ela teria um peso um pouco maior, mas caso você não tenha uma carteira de trabalho para poder comprovar, existem outros documentos também que têm a mesma equivalência para o crivo do INSS. Então é interessante guardar todos esses documentos para que posteriormente você entre com uma averbação ao INSS para poder reconhecer esse período que de fato deveria ter sido reconhecido lá atrás. Agora, existe algum mecanismo, alguma forma do trabalhador conseguir acompanhar dia a dia se está sendo depositado mês a mês esse valor ou tem que esperar a surpresa vir mesmo? Na realidade, hoje em dia, com a tecnologia, né, essa situação ficou um pouquinho mais fácil para que o segurado possa fazer essa constatação. Tanto pelo aplicativo do Meu INSS, você consegue verificar se o seu empregador está fazendo essas contribuições, ou até mesmo pelo Internet Bank da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, você consegue fazer essa verificação. Então, isso fica um pouquinho mais fácil para que você possa ver se realmente esse dinheiro que está sendo descontado de você, mês a mês, está sendo devolvido ao INSS. Então, só para reforçar, doutora, carteira de trabalho, obviamente, é importantíssimo, olerites e recibos, e-mails também são opções que as pessoas têm. Exatamente. De comprovantes, né? Exatamente, qualquer coisa. Um fato até interessante, um caso do escritório em que a gente juntou uma carteira, uma caderneta, na realidade, de anotações em que a secretária fazia para um médico. E isso foi usado como comprovação de que ela trabalhava naquele lugar e eventualmente fazia todas essas anotações durante o período de trabalho e comunicava, né, ao seu empregador, e isso foi utilizado como prova. Então é importante que todos os documentos, ainda que você considere como desnecessários ou não, isso seja encaminhado para um advogado especialista em direito previdenciário para que ele possa fazer os requerimentos necessários para efetivar o seu direito. Doutora, para a gente finalizar, o que acarreta para a empresa que não paga o INSS em dia do seu empregado? O INSS ele pode cobrar dessa empresa esses débitos, na realidade, que deveriam ter sido pagos em momento oportuno, tá? Isso não cabe ao segurado fazer esse pedido. Na realidade, é o INSS que faz esse pedido ao empregador. Isso pode ser caracterizado como crime de apropriação indébita previdenciária.